Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sei que eu errei com vocês aqui, que eu fiquei 2 semanas sem postar, mas quem não quer tira a primeira pedra. A gente vai resolver isso de uma forma democrática. Eu vou postar mais vídeos essa semana para compensar todos vocês, tá bom? E hoje a gente vai falar de metagame, galera. Metagame, eu sei que tem muita gente preocupada, o Starvo tá aí, o bravo Starvo deixou tá aí incomodando a vida de muita gente, mas eu não tô tão pessimista quanto outros talvez estejam sobre esse metagame, galera. Eu acho que a gente tem que olhar ele com um pouco de imparcialidade. Eu acho que temos um problema, mas já tivemos problemas piores. E eu acho que a gente está caminhando, talvez. A gente não é assim, não é um fato que a gente está caminhando para um metagame saudável, mas há uma possibilidade. Eu consigo enxergar uma possibilidade de um caminho para um metagame saudável. Então, vamos dar uma olhada no vídeo logo de uma vez. Corta pra mim a intro, que não tem, e já volto aqui. Então, vamos embora. Galera, vamos começar. Antes de olhar o metagame atual, eu quero dar uma ideia do que foi, de repente, uma Briar on-chain, tá? Então, é óbvio que, não é porque o chain foi ruim ou a Briar foi ruim que o Bravo é ruim, mas é aceitável. Não, a gente quer analisar os três metagames, ver se melhorou, se piorou e qual o caminho que tá tomando, tá? Então, vamos olhar. Eu peguei uns dados aqui que eu não sei o quão confiáveis são. Achei dado no Reddit, dado num site aqui, random, então a cobertura, pelo menos assim, eu não achei umas... Podia até procurar uns youtubers da época e tal, mas aqui eu não quero perder muito tempo nos metagames antigos. Eu só queria mostrar que a gente tinha problemas similares ou maiores aqui. No Road to Nationals Week 2 a gente viu o Chain tomando 50% das vitórias, com uma participação relevante também, tá? Então a gente vê aqui uns 40% das vitórias na semana 3. Então, assim, a gente vê um chain excessivamente relevante com relação ao resto do meta. E quando a gente vai para a Briar, é a mesma coisa, né? A gente vê o resultado do Nationals aqui da Briar, 60% de vitória, tá? A taxa de conversão aqui é maior do que todo mundo, mas não é muito legal de olhar a taxa de conversão também, porque imagina, sei lá, se você tem muito mais participação num campeonato específico, é claro que, digamos, você tem uma Prisma e ela passa, você tem 100% de taxa de conversão. Você tem 10 Prismas, já não tem como ter 100%. Então, quando você tem uma participação muito grande, a taxa de conversão fica meio distorcida, eu não gosto muito de olhar para isso, mas eu quero olhar simplesmente para a vitória, né? Você vê que um Event Win de 60% é uma coisa bizarra na Briar, então você vê que Chain e Briar também não tinham metas saudáveis. E aí, eu não quero perder muito tempo neles, só queria mostrar que a gente teve 2 problemas no passado, e aí muito mais falar de experiência, do que eu acompanhei de torneio, do que dos dados em si, né? Você via uma presença surreal, sufocante de Briar Chain em todos os eventos. Era uma coisa meio uniforme, vai. No Bravo Star of the Show, a gente não, pelo menos eu não tenho visto muito isso. Você vê uns eventos que ele tem presença de 6 top 8, uma coisa assim. Mas você vê eventos que ele aparece com um top 8, às vezes a Prisma ou o Viscerai com maior relevância e tal. Isso não tá muito claro necessariamente o motivo, mas parece um pouco menos disseminado, pelo menos é meu feeling, com relação ao Bravo Star of the Show. Tá? E aí, vamos pro que é importante. Beleza, a gente passou pelo problema do Shane, teve que ter um banimento. Passou pelo problema da Briar, teve que ter banimento e rata. A Briar e o Shane foram problemas grandes, não só pelas quantidades de vitórias. E aí, estejam precisos ou não esses dados que eu peguei aqui, é só para dar uma ideia, que nem eu falei, eu nem sei se são muito confiáveis as fontes. As dos atuais sim, porque agora para os ProQuest o próprio Fábio TCG está fazendo uma cobertura bem da hora de meta, mas para esses antigos não tinha uma cobertura tão da hora. Quer dizer, eu até procurei nos articles aqui e não achei nenhuma cobertura legal, então eu fui caçando nos sites que cobrem Fábio no Google mesmo. Mas aqui o ponto importante não é se aqueles dados estão errado 2% para cima, 2% para baixo. O ponto importante que eu quero tocar aqui é que não só os decks eram excessivamente fortes, Briar e Chain, como tudo que ganhava qualquer coisa era tipo um deck que tá com uma tech para ganhar de Chain. Não é tipo
olha, esse campeonato aqui ganhou uma Prisma. Todo mundo lembra do Tyler? Agora fugiu o nome dele. É o Tyler, né? Que jogou de Prisma Tank e ganhou do Chain na final do Colin Dallas? Colin Las Vegas? Las Vegas ou Dallas, um dos dois. Mas ou Los Angeles, sei lá. Mas enfim. Mas todo mundo lembra daquela famosa Prism Tank que ficou vários jogos. É do Tyler mesmo. Ficou vários jogos colocando 1000 Spectral no board e depois fadigou o Shane na final. Isso daí aconteceu porque o cara jogava com Snag, jogava com carta que era tech especificamente para ganhar um a mais de defesa se blocasse um Shadow, uma coisa assim. O cara fez o deck todo com cartas ineficientes nos demais matches. Óbvio, era constructed, ele podia fazer side out, mas mesmo assim, ele estava ocupando side para um deck especificamente, tá? E tinha tech que rodava no main deck que era para um deck especificamente, tá? Então, é meio bizarro porque então se você parar para pensar, não só eles tinham uma representatividade muito alta do meta, como que ganhava deles era os decks que o pessoal fazia uma tech em torno deles para ganhar realmente. Então não é tipo, todo mundo joga com o que quiser, ele é um pouco mais consistente, então tem um win rate um pouco maior e beleza. Não era isso. Ele era muito mais consistente, tinha um win rate muito maior e para ganhar dele você tinha que fazer uma tech para ganhar dele especificamente. Aí se você fosse perder outros matches, porque você está abrindo mão de cartas que façam mais sentido numa quantidade maior de match no seu baralho e tudo, paciência. Então, galera, esse é mais ou menos o questão do Shane. A Briar, mesma coisa, galera. Todo mundo viu antes do nerf, ela tomou o nerf, né? E depois e os banimentos junto. Mas antes disso, antes da errata e tudo, o que ganhava de Briar? Odin e Lex. Então, o que tava ganhando os torneios? Aí eu falo dos menores, tá? Porque quando meio que a galera começou a jogar mais de Odin, eu acho, já tinha passado alguns torneios grandes, então na verdade, ainda tinha uns torneios grandes para vir, né? Mas, enfim. Mas o meu ponto aqui, importante, é que muito do que estava ganhando de Briar era meio que o anti-Briar, entendeu? E simplesmente outros decks que eram bons desapareceram. Dash desapareceu, Prisma desapareceu, enfim. A gente teve um monte de deck bom que sumiu, entendeu? O próprio Bolt também era difícil. Qualquer deck de agro não conseguia trocar com a Briar, porque os decks agros trocando com a Briar simplesmente perdiam porque ela criava 1 milhão de... Não podia tomar dano porque ela criava 1 milhão de embodiments of Earth e simplesmente blocava de forma mais eficiente do que você blocava ela. Então a trocação era muito injusta. Mas o meu ponto aqui é que era a mesma coisa que com o Chain. O que ganhava da Briar era decks totalmente anti-Briar ou decks que fizeram uma tech específica para bater Briar, enfim. Eu sei que no TCG, muito do TCG é isso. É você ter um deck meta e você monta um deck que tenta bater o deck meta. É óbvio. Mas quando os únicos dois decks que funcionam é o meta e o anti-meta, aí eu acho que é preocupante, porque você não tem como jogar uma gama de decks que de repente, cara, meu deck não é o anti-meta. Mas se eu pegar o deck do meta aí, eu vou competir de igual para igual. E que nem contra todos os demais. Eu não preciso montar um deck que é especificamente para bater o deck meta. Entendeu? Então, esse eu acho que era o problema antigo. E esse problema, talvez possa dizer que melhorou um pouco. Talvez. Então, acho que isso aí é uma coisa por ver. Porque eu consigo ver uma diversidade grande. Então aí vamos entrar um pouco no Week 1, tá? Aqui. A gente vê, se eu não me engano, todos os heróis pegaram pelo menos um top 8. Menos o Kano, tá? Então vamos pro top 8 aqui. Então vamos... Se você olhar, são 3, 6, 9, 12, 15, 16. E aqui a gente tem 3, 6, 9, 12, 15. Exato. Só o Kano não pegou nenhum top 8, tá? E até a Azalea pegou, galera. Olha aqui, até a Azalea pegou um top 8. Tá aqui com 0.4. Então você vê a primeira coisa que a gente vê: 22,1% de participação, com 36,6%, 36,3% de top 8, tá, galera? Então tem uma representação relevante. Você vê que os heróis um pouco menores, né, eles perdem um pouco de representatividade, porque, enfim,
Não, eu acho que é porque eles são excessivamente ruins contra o Bravo, mas às vezes são heróis que têm menos consistência, alguma coisa do gênero, então eles perdem representatividade. Os heróis maiores em geral ganham, tá? O destaque é para Prisma, que perdeu um pouco de representatividade, né? Você vê que ela tinha 13% de representatividade aqui e cai para 11,7%, tá? E daí, quando a gente passa para vitórias no Week 1, o Bravo tá muito relevante aqui, né? Mais ou menos o que eu mostrei ele do Shane indo para 40% a 50% de vitória, né? Então, se olhar o Bravo, a gente tem 3, 6, 9, 10, 11 heróis conseguindo beliscar pelo menos uma vitóriazinha no ProQuest na primeira semana, tá? Então, galera, de 16 a gente teve 11 heróis que pelo menos beliscaram uma vitória. Isso já é interessante, eu acho que é um dado positivo, tá? Por mais que o Rachel não esteja positivo aqui quando a gente olha pro estrago que fez o Star of the Show. Mas a gente vê outros heróis conseguindo uma representatividade boa, tipo uma Prisma conseguindo 20%, um Viserai conseguindo 10%. Então, beleza. Claramente a gente tem um problema. É só bater o olho nesse gráfico que a gente sabe que a gente tem um problema. Mas me surpreendeu positivamente o fato da quantidade de heróis que conseguiram apresentar uma representatividade ali de fazer uma vitóriazinha pelo menos. Então esse foi um ponto interessante, positivo. Mas não é o que me deixou mais otimista. Por que eu falei que eu estava otimista? Bom, vamos para Week 2 aqui. Week 2 é interessante. A gente teve um aumento de participação do Bravo, tá? Pode ser por erro estatístico, vai. 22.1 pulou para 22.5. Pode ser porque mais gente reparou que ele realmente é muito forte depois do resultado da primeira semana. E aí o ponto relevante é que ele pulou para 22.5 de participação, mas o percentual de top 8 dele caiu de 36 para 33.5, tá? E o da Prisma aumentou bem, né? Prisma e o Viserai aumentaram. Então, isso é um sinal de que o meta pode estar começando a se equilibrar, ou que o pessoal esteja simplesmente aprendendo a jogar contra o Starvo, basicamente. Ou que mais gente pegou o Starvo para jogar, mas não sabe jogar com ele, também pode ser isso. E quando a gente olha aqui, e aqui, vamos ver, acho que só a Zayla que não fez top 8 na Week 2, 3, 6, 9, 12, 15, exatamente. Então na primeira semana só o Kanan não fez top 8, na segunda semana só a Zayla não fez top 8, então basicamente, uma coisa é verdade. Você pode jogar com o herói que você quiser. Se você jogar bem, você tem chance de fazer top 8. Talvez precise de um pouquinho de sorte, dependendo do herói, mas você consegue. E aqui na percentual de vitórias, você vê que ele já cai para 43.2. No primeiro dia ele estava 47.1 na primeira semana. Então ele cai para 43.2. A Prisma ganha uma relevância bem grande. O resto fica mais ou menos... O Viserai também ganha um pouquinho de relevância, né? Vai de 9.4 para 10. Os demais caem um pouquinho, eu acho. Não caem, mas não muita coisa, né? A gente vê o Odin perdendo bastante relevância aí. E quem ganhou um pouquinho mais de relevância aqui foi um Shane, tá? Esse meta aqui parece um pouco mais com um meta que eu imaginei que aconteceria, tá? Com o Shane com um pouquinho de relevância. A Prisma com uma relevância grande junto com o Viserai e o Starvo com um pouco mais de meta. Mas, então quais são os pontos importantes que eu queria passar aqui? Eu acho interessante que quase todo deck está conseguindo pelo menos beliscar uma vitóriazinha, um top 8, todo deck beliscou, literalmente. Na primeira semana, de novo, só o Kaino não beliscou um top 8. Na segunda semana, só o Mazelia não beliscou um top 8. Então, se você juntar as 2 semanas, todo o herói beliscou pelo menos um top 8. Isso é ótimo. E aqui a gente tem muitos heróis, né? 3, 6, 9, 12 heróis. Na primeira semana foram 11, né? 3, 6, 9, 10, 11. Então na segunda semana a gente teve um herói a mais conseguindo beliscar uma vitória. Então, meu ponto aqui tá conturbado, tá difícil lidar com o Bravo, só que às vezes não adianta panicar no V0, não adianta panicar no primeiro momento, porque às vezes surge um deck que ninguém sabe como jogar contra e simplesmente depois alguém aprende como jogar contra e todo mundo começa a aprender como jogar contra. Então, ou sei lá, tem um deck que pega uma representatividade muito grande do meta, a galera começa a fazer tech anti-meta e aí a representatividade dele diminui, naturalmente a tech anti-meta diminui, o meta se reequilibra, depois se desequilibra de novo, TCG é isso. Então, eu acho que é preocupante, eu acho que a gente tem um deck muito maior representatividade que os demais, o dobro do segundo, né? A Prisma com 26% aí. Menos do dobro, né? Mas que a Prisma aumentou muito, né? A Prisma vinha com 19 na primeira semana e veio para 26 na segunda semana. Algumas techs de Prisma eu acho que
lidaram bem com os Starvos, tá? Eu tô até pegar uma lista num ProQuest que parece que teve um cara que fez 6-0, pegando 6 Starvos aí num ProQuest, então, de Prisma. Então, assim, algumas Prismas aprenderam a lidar. Naturalmente, a Prisma aprendendo a lidar, lidando bem, talvez uma Briar suba, um Shane suba, que a Prisma tem mais dificuldade de lidar, e aí a Prisma diminua, mas aí o Bravo já diminuiu por causa da Prisma, o Starvo, né? Então a gente pode ter um reequilíbrio. Eu acho que é possível, tá, galera? É possível. Então você vê que o aumento da Prisma foi exatamente meio que um reequilíbrio. Com o Starvo perdendo 4% de relevância aí, e a Prisma ganhando 6, 7% de relevância. Então, galera, o meu sinal aqui não é que o meta tá bom, de novo. Mas é que talvez não seja o momento de se desesperar. Vamos deixar o meta tentar se equilibrar sozinho. A gente tem uma coleção por vir. Essa coleção pode, assim, e de novo, é uma coleção que não é complementar. Então a gente vai ter 3 a 4, né? A gente não sabe quantos heróis vão ser ainda, mas 3 a 4 classes ganhando um buff sozinhas. Então, digamos que esses buffs sejam para, sei lá, Bruto, Warrior e Ninja. Cara, talvez esses 3 aumentem a representatividade e os demais percam e se reequilibre, tá, galera? Então, assim, eu acho que a gente tem um problema, mas eu não acho que a gente precise panicar agora. A gente viu que de uma semana para outra o Bravo já perdeu uma relevância interessante aqui do que ele tinha. E, de novo, na pior das hipóteses, isso aqui é uma comprovação de que dá para se jogar com tudo, galera. Dá para se jogar com tudo. Umas coisas têm mais consistência que a outra no atual cenário, mas dá para você ganhar com praticamente tudo. São 12 decks beliscando pelo menos uma vitória. Nas 2 semanas, literalmente, todos os heróis conseguiram pegar pelo menos um top 8, galera. Então, vamos lá. A gente tem um problema, mas talvez o problema não seja tão crítico quanto o pessoal pense, tá, galera? Então, esses só são meus pontos que eu queria fazer, mas mostrar para vocês um pouco de como tá o meta, tá? Para quem não tem a menor noção do que é deck bom, do que é deck ruim, isso aqui a gente tá falando de Constructed, então a gente tá falando de o meta estaria mais ou menos com o Starvo, a Prisma, o Viserai em quarto aí, um Shane, os demais aí meio que emparelhados aí, empatados no nosso meta, tá? Então, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que tenha dado uma clarificada na mente de todo mundo de como que tá o Flesh and Blood atualmente. Espero que vocês tenham gostado, espero muito que vocês deixem um like e se inscrevam. E, galera, até a próxima. Essa semana vai ter muito vídeo. Vai ter muito vídeo. Valeu!